Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. A palavra que vai ser ministrada neste momento está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, onde está escrito exatamente assim: Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Essa palavra mostra que Satanás é o acusador. Quando nós encontramos essa expressão acusador de nossos irmãos, se entende claramente que não se trata de uma voz de um anjo falando, mas de alguém que passou aqui pela terra e já estava na presença de Deus neste momento. Porque ele diz, o acusador de nossos irmãos. Satanás não pode acusar anjos. Anjos não podem ser acusados por Satanás. Então, com certeza, é alguém que já estava na presença de Deus que fez essa declaração. Mas o enfoque dessa mensagem não é em relação a essa voz, mas em si ao trabalho que Satanás tem, que é de acusador. Veja bem, só acusa quem tem motivos. E só é validado a acusação quando ela é verdadeira. Uma coisa que nós temos que entender é que Satanás não precisa subir até o terceiro céu para nos acusar, porque Deus contempla todas as coisas. Então basta ele comentar, basta ele sinalizar, insinuar que ele já está em contato com a contemplação do nosso Deus. Vou mostrar para você que não precisa ele ir até o terceiro céu para nos acusar. Acusar o ser humano dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Provérbios capítulo 15, versículo 3, está escrito assim. Provérbios capítulo 15, versículo 3. E diz a palavra de Deus: Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Veja então que não há essa necessidade dele sair do plano espiritual aqui na terra para ir até o terceiro céu. Nós encontramos essa confirmação lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Olha o que está escrito. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente, tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Então, nada está escondido de Deus. Nada, nada. Então, obviamente, Satanás ele vai nos acusar diante de nosso Deus. Sempre vai achar algo para nos acusar. Então, quando nós encontramos ele nos acusando, nós já sabemos que Deus dará a mensagem, vai nos instigar a abandonar ou a mudar posicionamento, pensamentos, mudar atitudes, para que Satanás não tenha mais motivo de acusar. Um dos erros maiores que nós podemos cometer é achar porque Satanás está nos acusando e que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é nosso advogado, que ele vai simplesmente passar a mão por cima e não dar a atenção, não prestar uma assistência ou relevar os erros que estamos cometendo. Se estamos sendo acusados, é porque Satanás está encontrando motivos para acusar.
Porque quando ele não encontra motivos, a acusação não é verdadeira. Veja bem, Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Diz assim, ó: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona recebe toda a compaixão de Deus. Essa mesma palavra, na versão corrigida e fiel, está assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, com certeza nós encontramos aqui o motivo pelo qual Deus quer que nós abandonemos, que nós venhamos a confessar, nós venhamos a reconhecer as nossas faltas, nossos erros, e são muitas vezes nas mínimas coisas. Eu vou repetir uma frase que eu ouvi de uma irmã em Cristo que foi arrebatada até o céu, e o Senhor Jesus disse para ela, exatamente repassar isso para a igreja: eu não quero filhos perfeitos, eu quero filhos arrependidos. Olha que forte isso. Eu quero que você veja em Lucas, capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo 23 e 24. Olha o que está escrito. O próprio Senhor Jesus falando, e diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Deixa eu lhe explicar melhor essa palavra que o Senhor Jesus diz. Ele diz: se alguém quiser servir a Deus, seguir a Jesus, se tornar um cidadão do céu, ele está dizendo: a primeira coisa, tem que negar-se a si mesmo. E o negar-se a si mesmo, ele envolve renúncias, envolve abandono de coisas que não estão edificando não só a própria pessoa, mas não estão glorificando a Deus. E ele diz: tome a sua cruz. A cruz aqui, para Cristo, era a missão. Era o objetivo pelo qual ele veio aqui. Era o seu ministério. Então, cada um tem um objetivo, um ministério, tem um propósito divino aqui na Terra. Todos nós, não tem ninguém que não tenha esse propósito. Então, ele está dizendo: negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Aí, no versículo 24, ele diz assim, ó: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, achar que por si só vai conseguir salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim, olha como nós podemos perder a vida por amor de Cristo. Veja bem, o Senhor Jesus diz assim, ó: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Em outra palavra, ele diz assim, ó: que nós demonstramos o amor para com ele cumprindo os seus mandamentos. Então, por amor a mim, quando ele diz por amor a mim, quer dizer que quando praticamos os mandamentos dele, esse perder a vida porque está me amando, porque está cumprindo a palavra, porque está ali obedecendo, aquele que está fazendo a vontade do Senhor, ele vai salvar, será salvo. Eu vou mostrar um exemplo de que realmente, quando o inimigo nos acusa, o Senhor, ele quer que nós abandonemos aquele motivo de acusação, para depois nós possamos usufruir daquilo que nós tanto desejamos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos 8, versículo 22 em diante, está escrito assim, ó:
E chegou a Betsaída e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o trocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Veja bem, tem algumas perguntas que nós podemos fazer aqui e nós encontramos a resposta, basta a gente fazer um pouco de esforço mental. Veja bem, quando o Senhor entrou nessa aldeia e trouxeram um cego, eu lhe faço uma pergunta: o Senhor já não poderia ter curado ele ali? Todo esse processo que o Senhor fez aqui, impor, cuspir nos olhos, impor as mãos, ele não poderia ter feito ali na aldeia? Por que que ele teve que retirar o cego dali da aldeia para fazer isso? E veja bem, quando ele fala a aldeia aqui, para ele retirar fora da aldeia, ele não deve ter andado pouco. Eu, na minha conjectura com vocês aqui, eu calculo que ele deve ter andado alguns metros para retirar esse cego de dentro da aldeia. E será que muitos não estariam pensando assim: por que ele está tirando aquele cego daqui? Não poderia ter feito ali? Eu entendo que ali na aldeia tinha algo que não estava fazendo bem para esse cego. E veja bem, quando nós constatamos que era um cego, eu lhe faço uma pergunta: quais dos sentidos das pessoas cegas são mais apuradas depois que elas perdem a visão ou quando elas não têm visão? Tem um dos 5 sentidos que que se torna mais apurado, mais do que todos os outros. Você pode dizer: irmão Paulo, é o tato, porque ele tem que tatear. Não, não é. É a audição. A audição é o que se torna mais apurado nas pessoas cegas, as pessoas que perdem a visão. E eu lhe provo isso. Se você está vendo um cego caminhar na rua, ele consegue caminhar sem aquela bengalinha, né? Ou sem um cão-guia, ou sem alguém para conduzi-lo? Só tateando ele consegue ir tranquilamente? Não. Mas em compensação, vocês já viram como as pessoas que são cegas em relação à audição, elas têm a capacidade de ouvir muito melhor do que as pessoas que têm visão, são normais? Vocês nunca viram, por exemplo, um cego tocando um instrumento musical? Observe os exemplos de irmãos que nós temos aí, né? Que tocam instrumentos maravilhosamente. Então, como a audição é o órgão, o sentido mais apurado, com certeza, sem medo de errar, dentro da aldeia ele estava ouvindo algo, estava ouvindo coisas, estava ouvindo palavras que não era propício para ele ouvir. E com certeza isso era um motivo para Satanás estar o acusando. Por isso que o Senhor Jesus o tirou para fora. E tanto é que depois de curar, o Senhor Jesus disse: vai para tua casa, não retorna mais para dentro da vila. Não entra lá. Sai dali porque ali está te fazendo mal. Porque ali não é um lugar para te estar. O que tu tá ouvindo ali não era propício para que se realizasse o milagre na tua vida. Então isso é com nós também. Quando nós encontramos, puxa vida, irmão Paulo, Deus está mandando eu abandonar determinada coisa, ou Deus está mandando eu mudar um procedimento, tu pode ter certeza que para ele estar falando isso é sinal que Satanás está te acusando perante ele. E ele está te ensinando a fechar as portas, fechar as brechas para que o inimigo não tenha do que acusar. O apóstolo Paulo já dizia isso, que nós devemos nos portar de forma que Satanás não tenha motivo de nos acusar. Amém? Então, se você está recebendo indicações do céu para abandonar, para mudar posicionamento, para jogar fora certas práticas, certos
procedimentos, abandonar pensamentos, pode ter certeza. Isso está sendo falado para você porque o inimigo está te acusando. E Deus está te mostrando como fazer o inimigo não ter mais motivo de acusação. Amém? Reflita nessas palavras, perdoe pelos erros de dicção, mas eu fiz questão de parar um pouquinho as coisas que eu estava fazendo para fazer esse vídeo, trazer essa palavra poderosa para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.